faço com aquele arquivo que eu fiz o modelo 3D? Então eu posso exportar ele como um STL, que nem eu falei, eu exportei, e eu abro agora em algum programa que a gente chama de Slicer. O Slicer é um programa que ele vai preparar as instruções para a impressora 3D. Então, ó, eu vou abrir aqui, pegar o arquivo que eu salvei, ó, leaf.stl, e ele aparece aqui para a gente poder fazer a impressão dele agora. Então, ele está aqui para a gente olhar. Eu posso fazer, ele me dá uma ideia, por exemplo, do tamanho que isso teria, ó, 3, está em milímetros, né? Então 29 milímetros por 36 milímetros por 2,8 de altura. Aqui no programa eu ainda posso mexer em algumas coisas, eu poderia mudar, mudar o tamanho, eu posso mudar independentemente, às vezes o uniforme ou não. Então se eu colocar uniforme e eu mexer numa escala, ele aumenta tudo, ele diminui tudo, tá? Ou eu posso querer só aumentar um dos lados. De repente eu olho e falo, não, eu preciso de um pouco mais de X. Ou mais fininho aqui. Tá? Então vou resetar aqui para o 100. Tamanho original. Pronto. E aí, agora, o que eu preciso montar? Aqui são uma série de parâmetros que ele teria. Ele é a espessura da linha, né, de cada camada. Então, lembrando, a impressora ela vai jogar camadas de plástico indo de baixo para cima. E dessa maneira, então, quanto mais fina for a camada, mais bonitinho deve ficar o modelo, mais detalhado às vezes, tá bom? Tem uma série de parâmetros que dá para mexer. Eu não vou mexer agora, eu vou só colocar direto aqui para o Slice e depois eu poder mostrar para vocês o preview dele. Então, se a gente botar o preview, esse aqui é o que ele está me dizendo que vai fazer, ó. E eu posso olhar camada a camada, então deixa eu vir aqui para baixo que daí vocês vão entender um pouco melhor. A primeira camada, ele está fazendo uma camada de suporte, que é esse parâmetro, padrãozinho aqui. Aí conforme ele sobe, ó, seria como cada camada ele vai colocar o plástico, ó. Ele fez um trançado, aí depois ele começa a subir aqui. Então aí, você vê que ele faz uma primeira camada de plástico agora, colocando sobre cada um aqui, e iria subindo. Tá, tá. Deixa eu ver se a gente vai... Aqui, pronto. Aí ele fez umas camadas que seriam a base, né, do meu objeto, e depois eu posso até fazer, tem algumas formas que eu posso fazer o objeto maciço, mas eu não preciso que ele seja completamente maciço. Isso para mim iria ser um desperdício de material nesse momento, dependendo desse objeto. Então o que ele faz é um preenchimento, um infill, e aí ele só faz um padrão de preenchimento aqui no meio, ó. Ele vai usar menos plástico dessa maneira, né? E ele vai preenchendo, preenchendo, preenchendo. E aqui ele começa, vamos começar, aqui ó, ele já está começando a fazer as letras. E essa é a previsão então do que ele deve fazer pra gente. Tá? Esse arquivo aqui eu poderia salvar, ele salva como um arquivo de G-Code que chama. E esse arquivo de G-Code pode ser mandado para a impressora 3D. Tá? Espero que tenha dado uma ideia do que dá para fazer.